Fez o maior sucesso a minha transmissão. Como é que faz? Divide ao caminho. Criar sala, é? Ó, o pessoal tá entrando. Como que faz? Primeiro tem que ficar ao vivo. Cadê? A produção vai te ajudar aí. Produção, faz aí, produção. Cantai alívio a todos que sofrem. Cantai as nobres bênçãos do amor. Cantai as melodias sublimes. Cantai o mundo que viva sem dor. Canta a inspiração de amparo ao nosso irmão. Cantai consolação, alegria em seu coração. Cantai com a força que nasce do amor. Cantai a amizade sincera. Cantai um novo dia nascer. Cantai a confiança dos mártires. Cantai a bela canção do viver. Cantai inspiração de amparo ao nosso irmão. Cantai consolação, alegria em seu coração. Cantai com a força que nasce do amor. Cantai com a força que nasce do amor. Eu começo? Eu começo ou você? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão aqui diretamente da Associação Espírita Nosso Lar. Meu nome é Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Estaremos aqui nessa transmissão para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar de um cara super legal. Jesus. Paulo. Não é Jesus, mas é um cara muito, muito, muito bacana, que se chama Allan Kardec. Kardec. Algum recado? Oi? Algum recado? Temos sim. Pessoal, o recado é que... Tá ligado? Tá funcionando esse microfone aqui, Reuter? Reuter? Alô, Reuter? Pessoal, o recado é que toda segunda, quarta e sexta nós temos aqui nas páginas do Nosso Lar o nosso culto do Evangelho, ok? E toda terça-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra. Hoje com a nossa querida irmã Raquel, né? Ela já é de casa, né? Raquel já é, como diz, já é peça carimbada aqui da casa, né? Então já até dispensei um pouco as apresentações, né? Raquel já está bastante ambientada. Isso aqui hoje, como nós estamos na internet, né? Bem mais abrangente o nosso público. Inclusive, estou vendo gente ali de Porto Seguro, ali, ó, o Zé Carlos ali. Daqui deu para enxergar. Opa! E é isso. A gente vai fazer a prece agora, né? Vai fazer a leitura de uma mensagem. E aí, Raquel vai falar para a gente de Kardec. Você faz a leitura da mensagem?
Faço. Me dá uma mensagem. Tá, certo. Achei que você ia ler isso aqui. Rui, me alcança ali na Aqui, cura da alma. eu pego. Então vamos lá. Do livro Na Cura da Alma, Lúcia Cominato é a médium pelo Espírito Maria do Rosário. Entre flores e espinhos, vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Esvoaçando por entre as flores, desviando-se dos espinhos, as abelhinhas ligeiras retiram o néctar necessário para a produção do mel. Caminhando pela vida por entre irmãos em sofrimento, retirarás a experiência necessária para corrigires em ti os erros que vês nos outros. Dos espinhos da vida, colherá a experiência de que precisas para não cairdes em erros e poderes evoluir. Nas lágrimas daquele que chora, encontrarás o reconforto para as tuas próprias dores. Nas dificuldades que aquele irmão atravessa, encontrarás a força de que necessitas para vencer as tuas próprias barreiras. Dos tormentos constantes que alguém enfrenta, sairás fortalecido para encarar com serenidade os teus próprios problemas. Não te desvies, pois, dos irmãos em sofrimento. Aproxima-te deles para ajudar e colherás da vida o néctar da experiência. Se te dispuseres a socorrer os que sofrem, crescerás interiormente para que consigas enxergar, em meio aos espinhos que ferem, a beleza das flores de amor que alegrarão a tua vida. Todas as oportunidades da vida, em todas as circunstâncias, a gente sempre pode ser útil, nem que seja com o nosso silêncio, né? E não devemos perder nenhuma dessas oportunidades, principalmente em contato com os nossos irmãos que necessitam de nós. Nos dispondo a ajudar, estamos também colhendo aí o néctar do amor, da paz, da fraternidade. E assim enchendo os nossos corações de alegria, a verdadeira alegria daqueles que ajudam e auxiliam o próximo. Fazer a prece? Vamos. Vamos nesse instante fechar nossos olhos, mentalizar a figura meiga de Jesus, a emanar para nós todas as suas bênçãos. Senhor, que possamos em mais essa noite aprofundar um pouquinho mais, Senhor, no estudo do Teu Evangelho. Nos envolva e nos proteja sempre, e que assim seja. Isso. Então, gente, hoje nós vamos recomeçar, né, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Jesus, né, com a diferencial que esse Evangelho aqui, ele foi interpretado pelos Espíritos. E quem fez essa interpretação, essa codificação das mensagens dos Espíritos, foi esse senhorzinho aqui, ó. Produção, dá um close aí, ó. Foi esse senhor aqui que a gente conhece por Allan Kardec. Esse é o codificador da doutrina espírita. Ah, muito bem. O verdadeiro nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é um lyonês, lá de França, né? Nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3/10/1804. Eu vou dar uma olhadinha aqui, uma coladinha aqui, porque eu sou bem ruim com números, né? Então as datas eu vou estar lendo aqui. Ele era de uma família lionesa bem tradicional, puramente católica, né? Nobre e muito tradicional da cidade. O pai dele ocupava um alto cargo de advogado, de juiz. Era pessoas de realmente muita tradição. O pai dele se chamava Jean Baptiste Antoine Rivail e a mãe Diane Louise.
Deschanel, né? E aos 12 anos, quando ele concluiu seus primeiros estudos lá na cidade de Lyon, ele foi encaminhado pelos seus pais para a Suíça. Essa história é muito importante porque a gente vai ver todos os degraus que ele teve que galgar durante a sua existência, né? Então, aos 12 anos, ele foi encaminhado para a Suíça pelos seus pais para dar continuidade aos seus estudos. E ele, lá na Suíça, ele estudou numa escola do célebre professor, muito sábio, respeitado, também de altíssima reputação, chamado Johann Heinrich Pestalozzi. Nosso famoso Pestalozzi, né, que todos nós conhecemos, porque foi um grande estudioso na área da educação, que inclusive foi ele que deu início na área da educação moderna, né? E Allan Kardec, chegando nessa escola lá, juntamente com Pestalozzi, ele se entregou totalmente aos estudos, e aos 14 anos ele também já dava aula, já tinha estudado diversas disciplinas, inclusive teologia, filosofia, diversas línguas. Então, era muito aplicado, estudava, gostava muito, estudioso. E ele já também ajudava Pestalozzi com as aulas, né? Aos 19 anos, ele teve o seu primeiro contato com o magnetismo, onde ele também começou a estudar a ciência do magnetismo, onde mais tarde, para ele seria muito importante esse conhecimento sobre o magnetismo, porque tem tudo a ver com a ciência espírita também. E aí, aos 20 anos, quando ele conclui seus estudos lá na escola de Pestalozzi, né, ele retorna a Paris como já um respeitado professor e se dedica totalmente à área da educação, né? Ele funda o Instituto Educacional Técnico, né? Aos 24 anos, ele já é o autor de diversos livros, né? Em todas as áreas, principalmente na área da pedagogia. Aos 27 anos é onde ele fica realmente bem conhecido em Paris, porque ele lança um livro em Paris e em toda a França, né? Porque ele lança um livro Gramática Francesa Clássica. E aos 27 anos ele casa, né, com uma também professora jovem, muito culta também, estudiosa, chamada Amélie Baudet. E olha só que interessante, ele sofre também muitos revés, apesar da família dele ser muito tradicional, a família da esposa também ser tradicional, também ter posses, mas isso não os livrou de passar por reveses financeiros, por crises financeiras, né? Então, olha só, Allan Kardec também sofreu crise financeira. E é onde ele tem, né, que se entregar ao ideal de educação e um mundo mais justo, porque, na verdade, ele acreditava que, através da educação, ele podia auxiliar na criação de um novo mundo, muito mais justo, muito melhor para todos viverem, né? E aí, quando ele sofre esse revés financeiro aí, um tio deu um golpe nele, eles ficaram com uma situação bem difícil. Ele teve que como ele era um homem muito habilidoso, muito estudioso, ele tinha várias formações, então ele dava aula de línguas, ele falava, era fluente em vários idiomas, né? Mexia também com contabilidade, começou a prestar serviços de contabilidade. Inclusive, ele prestou contabilidade num dos teatros, onde começou ali o fenômeno das mesas girantes. Mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Isso tudo para a gente ver toda a estrada, toda a caminhada que percorreu o nosso Allan Kardec. E aí, em 1854, Allan Kardec, já com 50 anos, ele era já um respeitado professor, né? Já era um mestre muito respeitado e um escritor reconhecido em toda Paris.
E é nesse momento que surgem os fenômenos das mesas girantes. Que seriam esses fenômenos? São o que a gente conhece de fenômenos, nós espíritas, né, conhecemos por fenômenos de efeitos físicos. Os espíritos atuavam, né, na matéria e produziam efeitos. Isso porque a gente sabe que num tempo determinado, Jesus tinha prometido que ia encaminhar para nós o Consolador prometido. Ele falou assim, eu vou, mas eu vos encaminharei o Consolador prometido, que vos ensinará muitas coisas. E no tempo determinado que o Cristo tinha marcado, veio esse Consolador, que era nada mais nada menos do que a voz dos Espíritos que vinham nos ensinar todas as coisas, inclusive tirar o sentido alegórico dos ensinamentos do Cristo, ensinando de maneira mais clara, mais objetiva, tudo que o Cristo tinha ensinado lá 2000 anos atrás, e também para nos relembrar esses ensinamentos e nos ajudar a vivenciá-los, né? Então, aí, com esses fenômenos da mesa girante, qual que era a intenção dos atenção mesmo, para uma nova ordem de coisas, para o mundo espiritual, para a comunicação dos espíritos, né? Então, houve essa autorização, começaram a atuar de uma maneira mais incisiva. E aí, isso chamou muita atenção de toda a Europa, não só em Paris. Esses fenômenos, eles começaram a ser verdadeiros espetáculos, eles aconteciam nos teatros, as pessoas se reuniam, toda a sociedade parisiense se reunia nesses teatros para assistir a esses fenômenos, onde as pessoas faziam perguntas às mesas, né? E a mesa, ela respondia através de movimentos, elas se movimentavam, né, sozinhas, né, e através de uma força magnética promovido pelos espíritos, tá? E assim se comunicavam com as pessoas. E isso virou um verdadeiro espetáculo que chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive do professor Leon, do Allan Kardec, né? Do nosso querido Leon. E aí, ele, no primeiro momento, ele não deu muita bola para isso não. Falou, isso daí é uma modinha, né? É uma coisa, é uma futilidade, é golpe. Ele também pensou no golpe. Gente, Allan Kardec é uma grande produção, temos um filme que retrata isso, e no filme... pode falar? Pode dar spoiler? Pode? Mas não tudo. Não tudo. Inclusive no filme, mostra uma parte do filme que ele vai checar lá, que ele abre até o tablado do teatro para ver se não tinha alguma coisa que fazia aquelas mesas se movimentarem. E ele achava que tinha alguma coisa, que era um golpe, que era alguma fantasia, que alguém estava fazendo alguma brincadeira. E aí, quando os amigos dele, seu Fortier e Carlotte, o chamaram para uma reunião mediúnica na casa da senhora Plamaison. Meu francês é horrível, inexistente, né? Mas é só fazer biquinho, o Paulo está falando que é só fazer biquinho. Então, eles foram nessa sessão e ele pôde participar de uma sessão espírita, onde essa senhora, que era médium, né, invocava os espíritos e comunicava com eles, né? E aí, Allan Kardec começou mesmo a sentir que aquilo ali tinha alguma razão de ser, que realmente aconteciam aqueles fenômenos, né? Que realmente aqueles fenômenos que ele ainda não sabia como explicar, porque ele ainda era totalmente alheio ao espiritismo. Aliás, ele é o pai do espiritismo, né? Os fenômenos espíritas, eles sempre aconteceram, né? Mas sem muita explicação. Muita gente achava que era golpe, assim como o próprio Kardec no início também achou que era golpe, né? Mas aí ele começou a averiguar um pouco melhor aqueles espetáculos, e aí ele ficar mais intrigado ainda, né?
E ele começeu a ver que ali tinha alguma coisa útil. E o que o levou a escrever a seguinte frase, ó. Vou até ler aqui, para vocês verem o que ele começou a dar um tilt ali, um estalo na cabeça dele, né? Ele falou, entrevindo aquelas aparentes futilidades, porque eram verdadeiras futilidades, as pessoas se reuniam, começaram a fazer perguntas fúteis, né? E as mesas iam girando, iam respondendo, né? E Allan Kardec viu que aquilo ali não era apenas uma futilidade, não era apenas um passatempo que faziam daqueles fenômenos. Tinha alguma coisa séria, tinha uma finalidade maior, né? Como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim mesmo investigar a fundo. Então, ele com todo o seu potencial, né, de professor, de grande estudioso, de muito renomado e respeitado, né, na época, ele vai estudar profundamente aqui. Ele viu que realmente tinha alguma razão de ser, né? Algo nele demonstrou que tinha alguma coisa ali, né? Tinha uma finalidade, na verdade. Não era só um divertimento, não era só um passatempo. Porque, na verdade, era chegado o momento de uma nova revelação, né? Porque Moisés foi a primeira revelação. Aí depois veio Cristo, com a segunda revelação. E naquele momento ali, os Espíritos trazendo a terceira revelação que havia sido prometida pelo próprio Jesus, né? E então Rivail, com sua base sólida, científica e filosófica, ele mudou o rumo daqueles acontecimentos. E aquilo que era para ser apenas uma diversão começou a ser um estudo sério e fez nascer a doutrina espírita que a gente congrega hoje, né? E outra coisa muito importante que ele constatou logo de cara, porque assim, mesmo sendo aquelas futilidades, né? As pessoas eram mesas, gente, mesas como essas aqui. As pessoas colocavam a mão na mesa, simplesmente, e a mesa com o seu próprio impulso, elas se movimentavam. E aí eles colocavam, é tipo aquelas brincadeiras que a gente vê hoje, que tem até um filme. Como que é o nome do filme, Paulo? É um filme de terror, que o pessoal acha um Ouija. Eu não ia acertar nunca. Eu acho que é esse o nome do filme, eu até assisti. Que eles acham uma tábua, e aí a tábua tem um monte de perguntas, e tem a setinha assim, e aí eles começam a conversar, e aí a setinha vai se movimentando, porque ali há espíritos que começam a conversar, né? Esse filme, como ele é de terror, tem toda a sua fantasia, seu alegórico, mas realmente as pessoas, mesmo no filme, ele desperta no filme uma força ali espiritual, um espírito maléfico que começa a atormentar todo mundo, né? E ali foi exatamente isso que aconteceu no início do espiritismo. As mesas com impulso de espírito começaram a se movimentar sozinho e as pessoas pré-estabelecidos, né? Essas mesas iam respondendo essas perguntas das mais variadas possíveis, né? Inclusive, um lance que aconteceu muito interessante, Paulo, na cidade de Hydesville, nem foi lá na França, nem foi na França, Hydesville no interior, acho que de Nova York, que duas meninas médiums, né, começaram a se comunicar por pancadas com o espírito que morava na casa que elas se mudaram. Uma família se mudou para uma casa, né, nessa cidadezinha, e as duas menininhas, né, médiums, começaram a ouvir pancadas. E aí elas falaram assim, eu vou fazer uma pergunta, se for sim, você dá uma pancada. Se a resposta for não, 2 pancadas, né? E aí elas começaram a se comunicar com essas pancadas, que na verdade eram um espírito. E no final, esse espírito que estava se comunicando com essas duas menininhas nessa casa, ele tinha sido assassinado e enterrado no quintal dessa casa.
E elas ajudaram a esclarecer o crime. E isso foi notícia na cidade inteira, no país inteiro, porque um crime foi solucionado dessa maneira, né? Na cidade de Hydesville. E era dessa maneira que aconteceu também, que foi o início porque foi uma maneira dos espíritos chamarem a atenção, você está confundindo, chamarem a atenção para a sua existência. Chegou o momento em que as pessoas tinham que abrir os olhos e reconhecer a existência dos espíritos, com a permissão de Jesus, né? Então, nesse momento, eles tiveram autorização para se comunicar dessa maneira, com efeitos físicos mesmo. E aí, Allan Kardec chegou à seguinte conclusão, né? Nos seus primeiros contatos com essas mesas girantes. Um efeito inteligente deve ter inteligente. As pessoas faziam perguntas inteligentes para as mesas. Até música surgia, né? E a mesa respondia. Música. Perguntas as mais variadas. E a mesa respondia. Kardec pensou, a mesa não tem inteligência. É um objeto inanimado. Mas alguma coisa está fazendo com que essa mesa se movimente de tal maneira a dar uma comunicação. E se ela responde de maneira inteligente perguntas inteligentes, a gente só pode concluir que essa força, ela é inteligente, né? Então, ele começa através de muito critério, de muita, né? Porque no começo ele até ficou um pouco desconfiado disso, a estudar. E com isso ele começou a receber milhares de mensagens, porque nesse momento, como eu disse, era o momento predeterminado para que isso acontecesse, pelo próprio Cristo. Então os espíritos começaram a se comunicar em todos os cantos do mundo. Todos os médiuns começaram a receber mensagens. E essas mensagens eram encaminhadas para o professor. Ele tinha essa missão de catalogar, de separar cada uma dessas mensagens. Milhares de mensagens. Oi? Não tinha notebook, não, era tudo. Não tinha notebook, não, era tudo no papel mesmo. E aí foi muito importante, a gente até vê no filme outro spoiler. Então a gente até vê no filme, né, a importância que a Nelly também teve. Chega um momento que ela fica até com dó dele, que é daquelas montanhas de cartas que ele tinha para estudar, e ela começa a ajudá-lo, né? A gente também tem que destacar aqui que Kardec não era só um estudioso, era um homem também muito generoso, muito bondoso. Ele e a Amélie, eles faziam aulas, eles ensinavam, agora já voltou ao normal, tinha pausado aí. Eles davam aulas gratuitas, eles auxiliavam muitas pessoas, era um casal muito generoso e muito bondoso. Kardec já tinha essa bondade e esse caráter dessa maneira, desde antes de conhecer, de entrar em contato com os espíritos. Né? Então ele começou a classificar essas mensagens, que mais tarde seria a codificação do espiritismo. Né? Porque a gente sabe que a nossa doutrina é codificada, são 5 livros que Allan Kardec lançou, que com esses 5 livros tem todos os princípios básicos da doutrina espírita, e foi através deles que nasceram realmente a doutrina espírita. Foi a partir daí. Deixa eu só beber uma água. Então, com isso, ele ganhou o concurso de várias médiuns também à época, né? As irmãs Boldin, né? Caroline e Julie Boldin, e a Ruth, né? Que ele recebia essas mensagens, catalogava, e aí as médiuns iam, e através da psicografia ou até mesmo da psicofonia, né? Os espíritos iam esclarecendo para ele aquelas mensagens e orientando como essas mensagens teriam que ser
catalogadas e codificadas. Então, eles analisaram tudo, depois que foi concluído e ratificado aquelas mensagens, das milhares que ele recebeu, né? Outros médiuns foram chamados para auxiliar, para confirmar, tanto que ele era criterioso, né? Ele só, inclusive, a gente sabe que um dos métodos que ele usava, que ele falava, se uma coisa é verdade, ela tem que ser universal. Então, os espíritos, ele separava principalmente aquelas mensagens em que os espíritos falavam a mesma coisa em vários pontos do mundo. Para não ter monopólio, né? Para não ter monopólio e para ver que realmente era universal aquela coisa. Então, o que um falava lá na França era a mesma coisa que falava lá na América, né? Então, para ver essa confirmação mesmo. E aí, aos 51 anos já, aqui, ele já tem nesse momento aqui, já com mais maturidade, sem aquela afetação, aquela coisa de jovem, né, de ser mais afoito, de ser mais vaidoso, né, já tinha uma reputação sólida, construída, inclusive muitas vezes as pessoas falavam para ele, para de mexer com isso daí, você é um professor renomado, você tem uma reputação a zelar, o que você quer mexer com essas coisas? O que vai ser a sua reputação? Você já é mestre, você não pode jogar toda a sua mexendo com essa muito sábio, e ele sabia que tinha aquela missão, que inclusive foi revelada para ele pelos próprios espíritos, falaram para ele que ele tinha aquela missão daquela codificação de fazer nascer uma nova religião no mundo, e ele abraçou aquilo, né, com unhas e dentes, e ninguém o fez desistir, e muitos foram as pessoas e as tentativas de fazê-lo desistir daquilo, inclusive de pessoas que tentavam manchar a reputação dele, né, para que ele desistisse. Então, é muito importante 12, 14, tudo que ele fez, porque isso foi muito importante, porque isso foi, na verdade, o preparo para conseguir cumprir bem a sua missão, né? Porque, assim, se fosse qualquer um falando ou querendo fazer surgir uma nova ordem, uma nova doutrina, uma nova religião, né, todo mundo ia falar, ninguém ia dar muito... Ninguém ia acreditar muito, ia dar muito valor naquilo. Mas não era qualquer um, né? Era o professor renomado, mestre, respeitado essa construção toda da reputação dele, de todo o conhecimento, de todo o estudo que ele fez antes de se entregar aos estudos do Espiritismo. Né? Então, os Espíritos não só revelaram para ele essa missão que ele tinha, que ele abraçou com todo zelo até o final da sua vida, mesmo com muitas perseguições, né? Naquela época ainda era muito mais ainda o preconceito com essas coisas, né? Só não foi como no século XVIII, como bruxo, mas... Por falta de vontade. Não por falta de vontade, mas pela proteção dos espíritos mesmo, que os espíritos falam, você vai enfrentar muita barreira, muita dificuldade, né? Mas nós estamos com você. Essa é a sua missão e nós vamos te proteger para que você consiga concluí-la, né? E assim ele fez, né? Teve até a casa apedrejada, sofreu diversas ameaças, inclusive de prisão. Foi demitido, enfim, ele foi bem provado e bem testado nesse sentido. Quantas horas aí, gente? Então, ele não esmoreceu. E ele não esmoreceu, levou à frente a sua missão e no ano de 1857, ele lança o seu primeiro livro
relacionado, claro, ao espiritismo, porque a gente já viu que ele era autor de diversos outros livros, conhecido, né? Ele lança, então, em 1857, o Livro dos Espíritos, que é a pedra fundamental, a pedra angular do espiritismo. O espiritismo nasce aqui em 1857 com a edição do Livro dos Espíritos, né? Então, claro que foi aquela coisa assim chocante, né? As pessoas ficaram muito chocadas com aquele livro, que era nada mais nada menos do que a codificação de conversas que ele teve com o espírito, com os espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um livro de pergunta e resposta, onde ele dirige essas respostas aos espíritos e os espíritos respondem. E aí ele pega e vai codificando, né, essas mensagens de vários médiuns, confirmando, ratificando, para ver se realmente não teve nenhum engano, se todos responderam a mesma coisa, né, para que ele pudesse ter certeza de que aquilo era verdade. E aí então nasce o Livro dos Espíritos, que com ele nasce a doutrina espírita, a religião propriamente dito, espiritismo, né? Antes não existia essa religião, existia fenômenos espíritas, né? Mas o primeiro a estudar esses fenômenos com ciência, com técnica, foi aqui o nosso professor. E o Livro dos Espíritos chamou muita atenção. Ele foi queimado em praça pública pelos bispos na Espanha, né? E aí, nesse momento aqui, Allan Kardec sofre aí o auge de todas as perseguições que ele poderia sentir por causa do espiritismo, por causa da doutrina espírita. Mas isso não o atemorizou de maneira nenhuma, né? Ele continuou, seguiu em frente, e aí em 1858 ele lança a Revista Espírita, de edição, é uma revista, né, mensal, e também inaugura a Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense dos Espíritas, aonde ele se reúne com vários médiuns e também começa a estudar e também a receber a mensagem através da comunicação com os espíritos. E aí, em 1861, ele lança os Livros dos Médiuns, que é já mais ligado ao estudo da mediunidade, dessa faculdade que nos coloca em comunicação com o mundo espiritual. Em 1864 é que vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente sempre estuda aqui, que a gente sempre faz as nossas reflexões às terças-feiras na reunião pública. Em 1865 ele lança o Céu e o Inferno, né? Que aí já fala das penas e gozos futuros, que é do espírito, dos espíritos, né? no plano espiritual. E aí em 1868 a Gênese, o quinto livro da codificação espírita, que a gente fala, que é o Pentateuco Espírita, né? Esses livros, gente, o que fala desses livros? É a Bíblia do Satanás, é o capeta, é magia que ensina nesses livros, ensina a fazer, feitiço. Não, esses livros, eles na verdade, né, ele nos traz vários estudos sérios acerca da moral cristã, daquilo que Cristo nos ensinou, né? Primeira coisa, tanto que a primeira pergunta que ele fala para o Espírito é o que é Deus? Então é totalmente voltado para a gente compreender o que é o homem, o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, quem nos criou, por quê, para quê, quando, onde, como. Qual que é a razão da nossa existência? O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Então, é nesses livros que a gente tem esses tipos de resposta, né? E o Evangelho nada mais nada são dos ensinamentos do Cristo, para nos aproximar mais desses ensinamentos. Né? Que muitas vezes a gente até vai na igreja ou no templo religioso que a gente se identifique mais, e a gente acha lindo aquelas palavras lá, mas a gente volta para casa
e naquilo não muda nada a nossa vida. Dos Espíritos é fazer com que esses ensinamentos do Cristo, eles sejam vivenciados por nós em todos os momentos de nossas vidas, né? E o meu tempo já está acabando. Então, fala sobre a criação do universo, quem criou o universo, vai explicar mais sobre o mundo material, vai explicar mais sobre o mundo espiritual, a comunicação, a relação do mundo material com o mundo espiritual. Ele vem nos dizer que existem vários mundos habitados, porque Jesus falou, existem muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então nós não estamos sozinhos nesse universo todo de meu Deus, né? O homem que é o espírito encarnado, os seres inteligentes da criação, que são os espíritos, fala sobre o livre-arbítrio, fala por que nós somos criados simples e ignorantes, porque nós estamos fadados à perfeição, fala sobre reencarnação, que são as várias vidas que a gente tem para evoluir, né? E fala que Jesus é o nosso guia, modelo, o nosso roteiro para atingir essa perfeição, para chegar até Deus, né? Fala sobre prece, então fala sobre isso, não tem nada de outras coisas, assim, que às vezes a pessoa, muitas vezes lá atrás, as pessoas tiveram esse choque com o livro dos Espíritos, né? Os Espíritos falaram, esse treino vai ser coisa boa, né? Mas, na verdade, os livros falam sobre isso, são estudos e conhecimentos muito importantes, práticos, que podem ser utilizados, que são utilizados tanto na nossa vida agora, material, como na nossa vida espiritual. Então, são conhecimentos muito, muito importantes. Eu trouxe aqui uma historinha aqui desse livro, Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Eu sempre falo para vocês desse livro, porque eu adoro esse livro, e essa historinha eu acho que eu já até contei aqui. Mas ela é muito importante, porque ela é, na verdade, uma grande lição para a gente. Então, Jesus estava lá reunido com seus discípulos, né? E ele sempre aproveitava para dar mais esclarecimentos para os seus discípulos, que eram aqueles que estavam mais próximos na sua missão divina aqui nesse planeta. Então, eles estavam falando lá sobre as dificuldades na preparação do discípulo. Porque os discípulos de Jesus eram homens comuns, né? A gente já até falou aqui, né? Um era pescador, outro era até comerciante. Então, homens comuns como nós aqui, né? Pessoas comuns como nós, não eram pessoas, seres extraordinários da criação. E aí eles tinham essa preocupação, né? Poxa, nós temos que nos preparar, né? Para sermos os discípulos de Jesus, para levarmos o Evangelho adiante. E aí eles até falavam, nossa, como que a gente vai conseguir aplicar todas as lições, praticar as lições da Boa Nova num mundo tão difícil, né? Olha só, hoje a gente ainda está com essa mesma dificuldade aqui que os discípulos estavam lá atrás, né? A gente ainda está bem atrasado, né? Então eles falavam assim, é quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Um mundo tão violento, né? Concluía os aprendizes de maneira geral, a maioria das criaturas compravam-se na avareza ou no endurecimento do coração. E aí Jesus, né, convocado por Pedro naquele assunto para esclarecer para ele como que eles iam conseguir, né, se preparar e preparar as outras pessoas para o Evangelho, e preparar o mundo para o Evangelho de Jesus, para vivenciar o Evangelho de Jesus. Aí Jesus parou e refletiu e contou uma pequena historinha para eles. Essa historinha é muito importante porque serve muito para a gente, né? Então Jesus falou com brandura a seguinte historinha. Ele disse que existiu na Terra, no tempo de Davi, um grande artista que se especializou na harpa. Ele tocava a harpa com absoluta maestria. E ele ganhou muita fama e muito dinheiro, muito reconhecimento com esse talento que ele tinha com a harpa. Então todos amavam ouvir em todas as festas, em todos os saraus, ele era sempre convidado a tocar, era muito requisitado com isso, né? Ele ganhou muita fama e muito dinheiro. E ele tinha, esse artista, um escravo. Um escravo bem
aparentemente inábil, né, sem grandes talentos, sem grandes dons, e meio atoleimado, ele fala aqui, né? Ele era uma pessoa assim, tipo tipo nós. Tipo nós, não sabia muita coisa não. Meio torto, igual a gente, assim. Somos representado, Paulinho. Será? Mas olha só, continua ouvindo a história. Né, produção? É a produção. Produção é o Ruiter. E aí, esse escravo, ninguém dava nada por ele. Ele que servia esse grande artista. E, inclusive, nos sarais, eles serviam também os convidados. E com isso decorreram-se muitos anos, Paulinho. Muitos anos, e esse escravo continuou lá servindo esse artista, né? E certa noite, ao retornar de um farol que ele tinha ido fazer na casa de um vizinho, né? Ele, ao entrar em casa, ele escutou uma melodia que era tocada magistralmente na sua casa. E aí, ele até fala, até conta assim, que parecia um anjo exilado que estava tocando a harpa, o seu instrumento. E aí ele ficou abismado de ouvir aquela canção, e ele até reconheceu que aquela canção estava sendo tocada por alguém que era muito superior a ele, né, que tinha dominado muito mais a arte da harpa do que ele, né? E ele chegou aí às lágrimas mesmo de emoção ao ouvir aquela melodia. Então ele viu que aquele ideal artístico ali era muito superior ao seu. E ele ficou ali escutando e entrou para ver quem que estava tocando. E para sua surpresa, né, o artista que estava tocando a harpa, que ele reconhecia ser superior a ele, era o seu escravo. E agora? Ele imediatamente reconheceu, ele alforriou o escravo, libertou ele, conferiu a ele a posição que ele merecia por justiça, de um artista por excelência, até melhor que ele, né? E aí os discípulos ficaram estranhando aquela história, né? Poxa, o que tem a ver isso com as nossas dificuldades, né? Com a gente aqui tendo, até hoje, ainda meio tonta aqui, com dificuldade de seguir os ensinamentos de Jesus. O que isso tem a ver, né, com o que a gente está perguntando para o Cristo, né? Aí Jesus respondeu o seguinte, que eu vou até ler, que é para a gente não perder nenhuma palavra do que Jesus disse. Olha só. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda a mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria, à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga, pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Gente, essa lição aqui, ela é belíssima e serve muito pra gente. O que Jesus falou? Tudo depende do nosso esforço. Por isso que a gente viu aqui na história de Kardec, desde os 12 anos ele começou a estudar, né? Foi estudando. Teve até crise financeira, Paulo, sabia? Kardec enfrentou crise financeira. Eu nasci. Muitas crises, nós já nascemos numa, né? Pelo menos nisso nós temos em comum com Kardec, a crise financeira. Então, tudo depende de nós, do nosso esforço, do bom aproveitamento do nosso tempo. Nós podemos ser um Kardec, nós podemos ser um artista renomado, nós podemos desenvolver os nossos dons, os nossos talentos que estão em estados latentes, depende do nosso esforço. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala das coroas e das asas. Os anjos, eles não nasceram anjos, os santos não nasceram santos, eles passaram aqui, ó,
pela mesma estrada que nós estamos passando. A diferença é que eles se esforçaram mais do que a gente. E nós nos esforçando também, podemos ser melhores a cada dia, vivenciando mais o Evangelho de Jesus, podemos ser melhores profissionais, podemos ser mais úteis à nossa sociedade, podemos ter mais amor, enfim, podemos, através do esforço, por isso que essa lição chama Glória do Esforço, fazer o que a gente quiser. Que Jesus nos abençoe. Depende de nós, né? Depende de nós. Pessoal, a gente vai fazer agora o nosso passe, né? Nosso passe à distância. Você me alcança a água aqui? Opa! Aqui tem a nossa garrafinha aqui, né? Para fluidificar, né? Enquanto a gente está tendo passe. E eu convido vocês que estão em casa agora, tá? A desligarem se ainda houver algum outro aparelho eletrônico ligado, que seja TV, rádio, alguma coisa assim, para a gente poder fazer agora nosso passe à distância, tá bem? Então vamos lá, fechando os olhos nesse instante, mentalizando a figura meiga de Jesus. Vamos imaginar que do alto de sua bondade derrama sobre nós bênçãos de águas cristalinas, que vai nos banhando, que vai retirando de nós todas as impurezas que estão retidas em nosso corpo físico e espiritual. Essa água vai nos banhando, vai retirando de nós todas essas imperfeições, escorrendo pelos nossos pés aquele lodo que estava preso em nosso corpo. Isso. E agora já limpinhos, vamos imaginar que da bondade de Jesus emana para nós como um lindo sol a nos recompor, a trazer de volta toda aquela força orgânica que estava contida em nós. Isso. Senhor, te agradecemos por esse dia e por essa oportunidade, Senhor, de estudar um pouco sobre a codificação. Que o Senhor possa nos amparar, nos intuir e nos proteger sempre. Graças te damos e que assim seja. Assim seja. Muito bem. Pessoal, olha só. Temos mais um recado aqui, ó. Aqui tem a nossa aguinha fluidificada, tá? Já vou beber a minha. Se vocês não viram, os espíritos estavam aqui fluidificando. No nosso próximo dia 13 agora, 13 de junho, aqui no nosso lar, nós vamos fazer um hamburgão. Vai ser um hamburgão, você estava falando aí do seu francês, agora você vai ver o estrago que eu vou fazer com o inglês. Acho. Nós vamos ter um drive-thru. Oh. Não, foi bem. Foi melhor do que o meu francês. Bem enrolado. Nós vamos fazer um hamburgão, gente, para a gente poder investir um pouquinho mais em equipamento, né? Porque a produção aqui tá ótima, viu? A gente tem uma produção aqui, né? Ruiter de Resende. A gente fez um monte de piada com ele aqui no começo, né? Produção, põe um grave aqui, produção. Põe na tela aí, produção, hamburgão. Põe na tela aqui, ó. Põe aqui, ó. Põe aqui, hamburgão. Nós vamos fazer, gente, o hamburgão. Não, Zé Carlos, infelizmente não faz entrega, né? Aliás, a gente faz entrega daqui da nossa cozinha para o carro da pessoa que estacionar aqui na frente, viu? A pessoa vem com o carro, você pode vir, traz toda a sua família. Se você vir aqui, José Carlos, eu dou os ingressos de vocês, tá? Pode trazer a família toda, vocês 4. E o Zé Carlos mora aqui pertinho, gente, lá na Bahia. Então, nós vamos fazer esse hamburgão, custa R$20, né, Reuter? Isso. Para quem pagar em dinheiro, fica R$19. Auxilia a casa ainda. Quer dizer então que o hamburgão é de graça. Você colabora com R$20 com a casa e você ganha o hamburgão? Aí, gente, ó, incrível promoção aqui. Não percam, vem aqui pro nosso lar, tá? Você traz R$20 de colaboração para casa e você come um delicioso hambúrguer caseiro preparado pela nossa equipe aqui maravilhosa. Tá bem? O que o Zé Carlos falou ali? Se quer na Bahia. Acho que eu vou lá levar pra ele. É em Porto Seguro? É, em Porto Seguro. Você mora perto da praia, Zé Carlos? Ele mora pertinho da praia. Ai, tô precisando dar uma voltinha aí. Eu não levo seu hambúrguer. Ô Zé Carlos, eu vou pegar uma carona com ela aqui, porque você tinha pedido pra eu te entregar, né? Então, já que ela vai pra lá, eu pego a carona e deixo aí na sua casa, tá?
E bota mais água no feijão aí, que eu vou chegar com fome. Gente, então é isso. Vamos cantar uma musiquinha, né, pra gente poder encerrar, né? Uma musiquinha que é uma verdadeira prece. Quem tiver interesse aqui, deixa aqui seu comentário. Comer Opa! comigo mesmo. Opa, e comigo também. Deixa aqui no comentário aqui se você tem interesse, tá bem? A produção aqui vai entrar em contato, né, Reuter? E é isso. Cantar uma musiquinha pra gente poder encerrar, né? Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Então vamos, embalados por essa doce canção, abrir os nossos corações ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele a sua misericórdia e a sua paz a nos envolver, a nos amparar. Que Ele possa visitar todos os lares aqui representados. Te pedimos, Senhor, por todo o nosso planeta, Terra, por toda a humanidade, nossa irmã. Que seu amor, Senhor, possa reinar em todos os corações e em todos os lares. Renove as nossas forças, a nossa coragem, a nossa fé e a nossa esperança, para que possamos vencer esses momentos difíceis e saindo, aprendendo todas as lições necessárias, saindo dele da melhor maneira possível, melhor do que entramos. Cure, Senhor, principalmente o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito, das chagas do egoísmo, do ódio, do orgulho. Te pedimos por todos os nossos irmãos, Senhor, que se encontram doentes, hospitalizados, que eles possam receber também o seu magnetismo poderoso e curador. Mais uma vez te agradecemos por esse momento, pela sua presença entre nós e pelo amparo dos bons espíritos. Nos ajude, Senhor, a termos força de vontade para vencer as tribulações e sermos melhores a cada dia. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Gente, uma boa noite a todos. Até amanhã aqui nas páginas do Nosso Lar, às 19 horas, tá? Horário aqui de Mato Grosso. Obrigado, Raquel. Muito obrigada. E até breve. Até breve. Tchau para vocês.